Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal novamente do professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de física do primeiro ano, da semana 1. Vamos trabalhar o volume 3 do PET. Vamos que vamos? O primeiro questionamento. Vocês devem fazer uma pesquisa e um resumo sobre a visão de Aristóteles e Galileu sobre a força e o movimento. Aristóteles e Galileu tinham visões diferentes sobre esse tema. Para Aristóteles, só existia movimento se tivesse uma força sendo aplicada no corpo. Então, Aristóteles acreditava que um corpo só permanecia em movimento, ou seja, tinha velocidade, se atuasse sobre este alguma força. Se não tivesse atuação de uma força desse objeto, não tinha movimento, não tinha velocidade. Ou seja, se a força parasse, o corpo também parava. Então, tinha que ter força sendo aplicada no objeto. Se não tivesse força, não tinha movimento e nem velocidade. Aristóteles acreditava que existia 4 elementos fundamentais, que todos os objetos eram compostos desses 4 elementos. Ou seja, ele era composto por ar, água, ou terra, ou fogo. Então, todos os elementos que existiam eram compostos por esses 4 elementos. E cada elemento tinha um local específico. Se o objeto fosse composto de terra, o lugar da terra é no centro do universo. Então, se eu pego o objeto e solto ele, ele vai para baixo. Então, nós temos o movimento natural dele. Se o material fosse composto por ar, o ar é mais leve, então ele sobe. Então, o objeto que é composto por ar, o lugar natural dele é para cima. Se o material é composto por terra, ele tende a ficar para baixo. Se eu jogo ele para cima, ele está indo contrário ao seu sentido natural. Então, eu tenho um movimento forçado. Em relação a isso, Aristóteles definiu 2 tipos de movimento. O movimento forçado, que ia contra a natureza de um corpo. Ele precisava ter uma força presente. Então, se eu pego, por exemplo, um objeto que é formado por terra, por exemplo, uma pedra, se eu pego ele, eu solto, ele tende a ir para baixo, que é o movimento natural dele. Mas se eu pego e jogo ele para cima, ele está indo contra a natureza do corpo. Então, eu preciso aplicar uma força nele para que esse movimento aconteça. Um outro movimento que ele caracterizou foi o movimento natural, que se o corpo fosse feito de terra, por exemplo, ele se movimentaria para o seu lugar natural. Então, é o movimento natural dele. O corpo formado por terra, ele vai se movimentar para a terra. Se o corpo é formado por ar, ele vai para o ar. Se ele é formado por água, ele vai ficar na superfície da terra. Ele se movimentaria para o seu lugar natural. Beleza, galera? Galileu, ele falou que a força era responsável pela variação da velocidade. Diferentemente de Aristóteles, que falava que a força é a velocidade e tem movimento. Para Galileu, um objeto em movimento, após ser impulsionado por uma força, para em razão da ação de forças externas, como o atrito. Então, para Galileu, você dá um impulso para o movimento através de uma força e ele vai se movimentar. Então, caso existisse a possibilidade de eliminar totalmente o atrito, que é uma força contrária, uma força que diminui o movimento, o corpo ficaria em movimento perpétuo, sem ação de força sobre ele. Então, para Galileu, a força é responsável pela variação da velocidade. Atividade número 2. Faça as conversões das unidades de medida. Você vai passar de quilograma-força para Newton ou de Newton para quilograma-força. Você vai fazer a conversão da unidade de medida. Então, o item A, você deve passar 80 kgf para Newton. Nós sabemos que 1 kgf é igual a 9,8066 Newton. Assim, eu quero passar esse valor para Newton. Então, eu vou pegar 80 e multiplicar por 9,86, que é o fator de conversão de kgf para Newton. Fazendo a multiplicação desses dois valores, eu obtenho que 80 kgf é igual a 784,53 Newton. Beleza, galera? O item B, eu também tenho que passar 0,078 kgf para Newton. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo valor de conversão, que é 9,86. Fazendo a multiplicação de 0,078 vezes 9,86, eu obtenho que 0,078 kgf equivale a 0,765 Newton. Então, se eu passo de kgf para Newton, eu pego o valor de kgf e multiplico
pelo seu valor de conversão, que é 9,86. Beleza, galera? E quando eu for fazer o contrário, eu quero passar de Newton para kgf. Como que eu faço? É o exemplo da letra C. Eu quero passar 0,25 newtons para kgf. Então, nós sabemos que 1 kgf equivale a 9,8066 newtons. 0,25 newtons eu quero passar para kgf, então eu vou fazer a multiplicação cruzada. Eu tenho que 1 kgf equivale a 9,8066 newton, x kgf é igual a 0,25. Eu quero achar o valor correspondente de x, de 0,25 newtons. Fazendo a multiplicação cruzada, temos, fazendo a multiplicação x vezes 9,8066 é igual a 0,25. Como esse valor está multiplicando, o x, eu passo para o outro lado dividindo. Assim, eu tenho que x é igual a 0,25 dividido por 9,8066, que é o valor de conversão. Assim, eu obtenho que 0,25 newtons equivale a 0,025 kgf forças. Beleza? Então, para mim passar de newton para kgf, eu pego esse valor e divido pelo valor de conversão. Tranquilo? Item D. Eu quero passar 50.000 newtons para kgf. Como foi feito anteriormente, eu pego esse valor e divido pelo valor de conversão. Então, eu pego 50.000 e divido por 9,8066. Assim, eu acho o valor em kgf, que vai dar 5.098,6 kgf. Tranquilo, galera? Beleza? Até o Bob Esponja achou legal. Então, terceiro, explique a diferença entre massa e o peso de um corpo e descreva quais as principais unidades de medida de cada um. Ou seja, tem diferença entre massa e peso. Só tome cuidado, quando você vai na balança, você está medindo a massa ou o peso? Fica essa pergunta para vocês. Então, resposta. A massa de um corpo estabelece a quantidade de matéria contida nesse corpo. Então, se eu tenho uma quantidade de matéria, eu caracterizo a massa. E sua unidade de medida no sistema internacional é a grama. Pode ter o submúltiplo, que é quilograma, miligrama, mas a sua unidade de medida no sistema internacional é a grama, dada por G. Também podemos relacionar essa massa como a medida da inércia. Inércia não é uma resistência aos corpos da mudança do seu movimento, do seu estado de movimento. Então, quanto maior a massa de um corpo, quanto maior a quantidade de matéria de um corpo, mais difícil vai ser o esforço para alterar seu estado. Então, podemos relacionar a massa à medida da inércia de um corpo, à mudança do estado de movimento. Beleza, galera? Em relação a isso também, o peso. O que é o peso? Ele estabelece a força de atração gravitacional entre dois corpos, uma força de campo. Então, eu tenho uma força gravitacional, que é o peso. O meu peso é influenciado do local onde eu estou. Se eu estou na Terra, eu vou ter um peso. Se eu for para a Lua, eu vou ter outro peso. A minha massa não muda, mas o meu peso muda, porque é uma força de atração gravitacional entre os corpos. Se eu estou na Terra, eu vou sofrer influência da gravidade da Terra. Se eu estou na Lua, eu vou sofrer influência da gravidade da Lua. Então, é uma força de atração gravitacional. Por isso, quando você vai na balança, você está medindo a sua massa e não o seu peso, porque a sua massa não muda de um local para o outro. A unidade de medida para o peso é Newton. Beleza, galera? 4. Considerando o princípio de inércia descrito pela primeira lei, explique como podemos interpretar o fato de um disco de hóquei deslizar sobre o gelo até parar após percorrer grande parte da quadra. Então, o objetivo desse exercício é você descrever por que um disco de hóquei que está deslizando num gelo, por que ele percorre grandes distâncias através da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Isso está relacionado com o fato do disco de hóquei estar deslizando numa superfície bem lisa. E a força de atrito ela é bem pequena. Então, a resposta: o disco de hóquei, ao ser impulsionado, ou seja, você dá um impulso para ele, ele tende a se deslocar grandes distâncias, ele tende a andar grandes distâncias, devido ao fato da superfície ser bem lisinha, bem homogênea. E, nesse caso,
existe uma força muito pequena resistindo a esse movimento. Mesmo a superfície sendo lisa, tem uma pequena força que resiste a esse movimento, resultando em um caso quase inerte de movimento. Apesar de ser mínima essa força de resistência, que é uma força de atrito, que dificulta esse deslocamento, essa força se orienta no sentido contrário ao movimento. Se o disco está se movimentando para cá, eu tenho uma força no sentido contrário. Isso irá reduzir sua velocidade até que ele pare. Terceira lei de Newton, ação e reação. Tranquilo? Quinta questão. Aqui nós temos um automóvel que está sendo aplicada uma força de 1.600 Newton. O exercício ele fala que ele anda em movimento retilíneo uniforme na direção horizontal. Então, esse movimento retilíneo uniforme quer dizer que ele está com velocidade constante. Não tem alteração da sua velocidade, não tem aceleração. Em relação a isso, o item A pede qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel. Como ele está andando em movimento retilíneo uniforme, eu tenho uma força exercida pelo motor e tenho uma força contrária, uma força de atrito. Como as duas forças são iguais, pois está em movimento retilíneo, então, se seu movimento é uniforme, a força resultante desse sistema é igual a zero. Por quê? Então, todo movimento uniforme, a resultante das forças no sistema é igual a zero, pois ele está andando com velocidade constante. Não tem variação da sua velocidade. Item B. Qual o valor total das forças contrárias ao movimento do carro? Como ele está em movimento uniforme, as forças são iguais, só que tem sentidos contrários. Então, resposta. Se sua força resultante é igual a zero, pois está em movimento retilíneo uniforme. Então, as forças contrárias devem ser exatamente iguais a 1.600, pois se eu tenho uma força para cá de 1.600, eu tenho que ter uma força no sentido contrário de 1.600. Porque as duas em sentidos contrários, você vai acabar pegando um para cá de 1.600 e outro para cá de 1.600. Sentidos contrários você vai somar. 1.600 com menos 1.600 dá zero. Então, nesse caso, a força resultante vai ser igual a zero, pois está em movimento retilíneo. Se não tivesse em movimento retilíneo, as forças seriam diferentes, então teria mudança da velocidade. Ou o carro está acelerando, ou o carro está freando. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu, e façam as atividades do PET que é muito importante para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.